Usa também a deturpação da cultura. Querido, pense num negócio que forma a mentalidade das próximas gerações, é a cultura. Não é à toa que o Antônio Gramsci, através do gramscismo, que é assim que chama a teoria dele, a ideia é a infiltração das ideias marxistas na cultura, é usar a cultura para formar a mentalidade das próximas gerações. O plano de destruição da família consiste na popularização e massificação de valores antifamília, através de quê? Da cultura. E quando eu falo cultura, quer dizer o quê? Através da música, através do cinema, através do teatro, através das comédias, através das revistas, através dos jornais, tudo isso é cultura. Valores que são destrutivos para a família, como prostituição, adultério, fornicação, homossexualidade, perversão sexual, em termos gerais, aborto, divórcio, violência, rebeldia, drogas, materialismo, ateísmo. Tudo isso está sendo infiltrado na mente das próximas gerações por meio da cultura. Há anos, há décadas. Mas a gente só veio começar a prestar atenção nisso agora. Mas se você começar a olhar as músicas, os vídeos, as novelas dos anos 80, dos anos 70, você vai ver que já vinha sendo feito isso, só que ninguém estava percebendo. Hoje está tão claro, né? Mas há muitas décadas isso vem acontecendo, e o que nós temos hoje nessas novas gerações é o resultado dessa doutrinação por meio da educação e por meio da cultura. Através da cultura, esses valores antibíblicos, antifamília, eles estão presentes praticamente no ar que nós respiramos em todos os lugares. Você diz, na minha casa não vai entrar isso. Você está por fora. É como se estivesse no ar que a gente respira. Querido, hoje, lá em casa, à tarde, na verdade à tarde não, à tarde porque de manhã eu estava na igreja, mas o dia inteiro lá em casa nós fomos bombardeados e tivemos que aturar o meu amado vizinho com o seu repertório podre, imoral e alto. E eu tentando estudar. Eu disse, eu vou botar uma citação dele aqui, porque ele está me perturbando demais. E eu não ouso nem dizer as palavras que tinham naquelas músicas que estavam entrando dentro da minha casa, no ouvido dos meus filhos. Palavras que eles nunca ouviram da minha boca, nem da boca da mãe deles. Você deve imaginar, né, esses forró de hoje em dia. Rapa, né? Vou dizer o resto não. Por aí. Caba, essas coisas aí. Você deve saber as coisas que tinha nessas músicas. Está presente praticamente no ar que nós respiramos. Em tudo, nas músicas, nas artes, no cinema, gente, até nas propagandas. O negócio está tão contaminado que até nas propagandas das empresas está sendo divulgado esses valores antifamília. Que nos digam o Burger King, que foi quem fez a campanha usando crianças, para falar da ideologia de gênero, e foi justamente em resposta à propaganda do Burger King que a escola, o Colégio Batista de Getsemane, lá de Minas Gerais, fez aquele vídeo pela qual está sendo processado. O Burger King não é processado por usar crianças para dizer que menino nasce menino, mas o Colégio Batista de Getsemane está sendo processado por dizer que menino nasce menino e menina nasce menina. Isso é discurso de ódio. Eu trouxe aqui alguns exemplos de letras de música que está rodando como ar, e que já rodaram também. O pessoal mais antigo aí, não precisa ser tão antigo, o pessoal da minha época. Não sei se vocês lembram de uma música de John Lennon. Mesmo quem não sabe nada de inglês, sabe que aquela música era um clássico. A música, traduzindo, é Imagine, mas Imagine, né? Meu Deus, como é a melodia? Se eu fizer aqui a melodia, vocês vão lembrar. É um clássico, é o hino à paz mundial. Alguém se arrisca a fazer a melodia aí para... Pronto. Daqui a pouco você já está assim, né?
sabia o que dizia, mas virou um hino de uma geração. Era o hino pela paz mundial. Coloca aí na tela a tradução. Está ali já. Olha o que diz essa música, vê se não é um manifesto comunista em forma de música. A música é Imagine, leva você a imaginar, imagine isso. Aí diz: imagine que não existe paraíso. É fácil se você tentar. Que paraíso é esse texto que está falando? Não existe céu, é isso. Imagine que não existe céu. Depois ele diz: nenhum inferno sobre nós, debaixo dos nossos pés. Então ele está dizendo, imagine um mundo onde não existe céu e também não existe inferno. Acima de nós apenas o céu. Esse céu aqui, ele está falando do firmamento, das nuvens. Ele está dizendo, acima de nós. Olha o que ele está dizendo, imagine um mundo onde não existe céu, o céu onde Deus mora, e onde não existe o inferno. E tudo o que há acima de nós são as nuvens. Ou seja, não existe um ser soberano chamado Deus, com leis, que nos oprime, que tem certo e errado. Não, esquece isso. Tudo que tem acima de nós são as nuvens. Aí ele continua, imagine todas as pessoas vivendo o presente, nada de eternidade. Imagine que não há países. Lembra a abolição das nações, governo mundial? Imagine que não há países, não é difícil. Nada para matar ou razão para morrer, ou seja, sem ideais, sem valores. E nenhuma religião também. Imagine um mundo, não tem céu, não tem inferno, não tem Deus, não tem países, não tem ideais e nem tem religião nenhuma. Imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz. O resultado de abolir todas essas coisas é que vai gerar o quê? Paz. O que é que a música está dizendo? A ideia de que existe Deus, de que existe céu, de que existe inferno, ideais, né? Existe religião. Tudo isso é a causa da opressão e da falta de paz. Você pode dizer que sou um sonhador, mas eu não sou o único. Eu espero que algum dia você se junte a nós e o mundo será como um só. Imagine que não existe posses. Onde é que eu vi isso? No Manifesto Comunista. Não existe posses, não existe o direito de ter coisas. E eu me pergunto se você consegue o quê? Imaginar, sem necessidade de ganância ou fome, uma irmandade dos homens. Imagine todas as pessoas compartilhando o mundo inteiro. Oh, coisa linda. Pronto, esse foi o hino de uma geração. É o Manifesto Comunista em forma de música. E a gente engoliu isso, e nem percebeu. Mas vamos vir para cá. Eu vou citar mais duas músicas aqui. Olha, e tem muitas piores do que essas, tá? Mas eu tenho que ter um mínimo de decoro aqui no púlpito, né? Porque se eu botasse, por exemplo, as músicas do meu vizinho, aí ia ser vergonhoso, né? Mas essa música aqui dessa cantora Marília Mendonça, que inclusive recentemente faleceu. Eu sei disso porque no dia que ela faleceu, em homenagem a ela, a minha vizinha, que é a mãe do meu vizinho, passou o dia escutando Marília Mendonça. Aí eu nunca tinha ouvido aquelas músicas, e aí eu ouvi. Eu digo, mas olha o tipo de música. Aí eu botei aqui uma, só para você ver que tipo de música está formando a mentalidade das gerações, das próximas gerações. Eles estão crescendo nessa trilha musical. Olha o que diz aqui. No começo eu entendia, mas era só cama, não tinha amor. Lembro quando você dizia, vou desligar porque ela chegou. Ela está se colocando como quem aqui? Como a amante. E a gente foi se envolvendo, perdendo o medo. Não tinha lugar nem hora para dar um beijo. Coração não está mais aceitando só metade do seu te amo. É uma ciumeira atrás da outra, ter que dividir seu corpo e sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante. A verdade é que amante não quer ser amante. Olha que coisa linda para sua filha crescer ouvindo. Talvez na sua casa você tenha o senso e ela não escute dentro da sua casa, mas é o vizinho que toca, é na rua, é no transporte, é na televisão ligada em algum programa que você não
Ah, deixa aí, não é nada. E famílias, e as famílias que estão crescendo, as que não têm a fé, as que não têm os princípios que a gente tem, que estão crescendo e que reúne a família toda e bota essas músicas para ser a trilha das festas, e os filhozinhos crescendo, os meninos ouvindo do cara que quando brigava com a mulher, ia com a amante, e a menina ouvindo que ela pode ser amante do outro que é casado. Aí esse povo vai crescer e vai constituir uma família equilibrada, com base na fidelidade conjugal. Como? Não vai acontecer. Agora olha essa aqui, a pior, deixei para o final. O nome da criatura é Lin da Quebrada. O nome já quebra tudo, né? Todos os valores. Agora, o nome da música não sei, agora estou confuso. Ele é uma mulher trans ou um homem trans? Não sei. É um homem que se sente mulher. Lin da Quebrada. O nome da música é Oração. O nome da música é Oração. O clipe está vestido de branco e como se estivesse numa cruz imitando Jesus. Começa assim o clipe. Olha o que diz na música. Algumas coisas não tem muito sentido, mas olha só. Entre a oração e a ereção, olha a blasfêmia. Isso não é desrespeito à nossa fé. Isso não é um discurso, né, que ofende a nossa. Não, está tudo bem. Mas a música é entre a oração e a ereção. Oração, ora não são, unção, aqui é um monte de aleatório. Bênção sem nação. Mesmo que não nasçam, mas vivem e vivem e vêm. Olha só. Não dá para entender nada mesmo, né? Mas vamos lá. Se homens se amam, olha o que está falando. Se homens se amam, ciúmes. Se imem, se unem. Vocês sabem o que significa isso aqui, né? Ele está falando da relação sexual entre duas mulheres. Se imem, se unem. A quem costumeiramente ama, a mente ama também. Não queimem as bruxas, mas que amem as bichas. Sucesso, inclusive pelo que eu li, eu nunca vi essa cantora, mas o que eu li, né, é que ela tem uma participação, não sei se é numa série, numa novela, em alguma coisa aí da Globo. E está fazendo maior sucesso. Eu vi isso num site de LGBT, exaltando todos os cantores LGBT que defendem a causa e a bandeira. Então estava lá, era um discurso realmente apoiando ela. Querido, isso aqui é só uma gota no oceano de como a música no nosso país está destruindo valores cristãos, valores bíblicos, valores da família. Um monte de cantores que não apenas são ou assumiram a sua condição de homossexuais, mas que usam a sua música para influenciar as próximas gerações a, no mínimo, aceitarem como normal, aceitarem como moral a prática da homossexualidade. Sem falar no estímulo que por si só já causa nas próximas gerações. E o cinema? O cinema brasileiro, então, há muito que o cinema brasileiro é complicado. Mas o último filme agora da moda, o filme lançado aí por um diretor marxista até o meio da canela, é o filme Marighella. Tem aí também. Olha o que diz ali, aquilo ali eu encontrei junto com a imagem, ou seja, quem publicou para divulgar colocou aquela frase ali: um filme de resistência e reconstrução da memória. Reconstrução da memória, ou seja, vamos reescrever a memória, a história também. E aí o filme, acho que está em cartaz ainda, é Marighella, diretor Wagner Moura. E a ideia é apresentar esse homem, Marighella, que foi um guerrilheiro, terrorista, como um herói do Brasil. Pra você ter ideia, Carlos Marighella, ele criou
Aliança Libertadora Nacional. Tem um slide aí, ANL. E olha a logomarca para você ver como é uma coisa bem inocente. Coloca o próximo slide. Uma coisa bem inocente, ó. ANL. Olha a logo ali, ó. É o Brasil, né? Segurando uma arma. E ali embaixo tem trabalhador, arme-se e liberte-se. Aliança Libertadora Nacional. Esse era nada mais nada menos do que um grupo terrorista que lutava contra o regime militar, que era quem governava o país. E a desculpa é que eles queriam libertar o Brasil dos militares e implantar uma democracia. Mas todo mundo sabe, inclusive, eles não negam mais que a ideia não era implantar uma democracia, isso era mentira. O que eles queriam era implantar uma ditadura marxista comunista. Inclusive Marighella foi para a China e foi para Cuba aprender como fazer a revolução comunista. E o maior professor dele foi um bandido, um terrorista chamado Che Guevara. E Che Guevara é apresentado pelos marxistas no Brasil como um herói. E não é difícil você ver jovens, principalmente jovens universitários, usando camiseta. Coloca aí a próxima aí. Usando camiseta de Che Guevara. Talvez você já viu essas camisetas, você não sabe quem é. Olha ali, ó, Che Guevara. Quem é esse cara? É um herói. Não, esse cara era um assassino. Assim, esse sim, um genocida. E sabe o que é mais engraçado? Homossexuais. Ele matava pelo simples fato de serem homossexuais. Aí eu não entendo como é que o movimento LGBT defende um cara como esse. Um cara que matava homossexuais por serem homossexuais. O cara era um assassino, fazia paredão de fuzilamento. Ele foi o braço forte de Fidel Castro na implantação da Revolução Comunista em Cuba. E esse cara foi o grande professor de Marighella. E aí querem apresentar Marighella como um herói do Brasil. Marighella também era um escritor, um homem muito culto, um escritor. Sabe qual foi o livro que ele escreveu? Mini Manual do Guerrilheiro Urbano. Coloca aí. Mini Manual do Guerrilheiro Urbano. Foi o livro que Marighella escreveu. Olha um trechinho. Eu fui ler o Mini Manual, claro, não ia falar uma coisa sem ler. Eu baixei e fui ler. Olha só um trechinho aí. Os objetivos essenciais: a exterminação física dos chefes e assistentes das Forças Armadas e da polícia. Ou seja, matar os integrantes das Forças Armadas e das polícias. A expropriação, sabe que palavra bonita é essa? Roubar. Expropriar era a forma bonita de dizer roubar. A expropriação física, a expropriação dos recursos do governo e daqueles que pertencem aos grandes capitalistas, latifundiários e imperialistas. Ou seja, todo mundo que não era da turma dele. Se você era um comerciante, podia expropriar suas coisas. Se você tinha uma terra, o latifundiário podia expropriar, ou seja, roubar suas coisas. Com pequenas expropriações, ou seja, com pequenos roubos usados para o mantimento do guerrilheiro urbano individual, e grandes roubos, expropriações para sustento da mesma revolução. Olha esse textozinho que eu peguei lá. Não está na sequência não, tá, gente? Mas também está no manual. No Brasil, o número de ações violentas realizadas pelos guerrilheiros urbanos, isso é ele dizendo, incluindo mortes, explosões, captura de armas, munições e explosivos, assaltos a bancos e prisões, etc. É o suficientemente significativo como para não deixar dúvida em relação às verdadeiras intenções dos revolucionários. Era só essa besteirinha que ele fazia: roubo, morte, sequestro, explosões. E aí o cinema brasileiro, com dinheiro público, faz um filme reescrevendo a história desse homem e apresentando ele para os nossos filhos como sendo um herói nacional. Eu não estou aqui defendendo o regime militar, não estou falando isso, mas eu estou dizendo que um cara que fez tudo isso, ele não pode ser considerado um herói. Ainda mais com a intenção de colocar no Brasil tudo isso que eu falei até agora, um sistema marxista comunista. Se esse cara tivesse conseguido o intento dele, hoje eu não estaria aqui falando isso para vocês.
E aí nós temos a reinterpretação da história, estão jogando os nossos verdadeiros heróis nacionais na lata do lixo, estão levantando heróis que são bandidos. Quem é que fala de, por exemplo, Dom Pedro II? Alguém, você estudou a história de Dom Pedro II? Um tempo desse a Globo lançou lá uma novela, uma série, não sei, que ridicularizava essa turma. Você sabe quem foi Dom Pedro II? Dom Pedro II era um homem extremamente temente a Deus, considerado um dos melhores governantes que esse país já teve. Um imperador, sim. Um homem que amava a Bíblia, um homem que traduziu muitas partes da Bíblia para o português. Olha só não é uma frase, esse texto de Dom Pedro II. Coloca aí o slide. Dom Pedro II disse isso aqui, ó: eu amo a Bíblia, eu leio todos os dias, e quanto mais a leio, tanto mais a amo. Há alguns que não gostam da Bíblia, eu não os entendo, não compreendo tais pessoas, mas eu a amo a sua simplicidade e amo as suas repetições e reiterações da verdade. Como disse, eu leio-a cotidianamente e gosto dela cada vez mais. Dom Pedro II. Mas os nossos livros de história às vezes nos apresentam esses homens como babacas, como pessoas totalmente no aspecto totalmente diferente do que eles realmente são. Nós vivemos agora o dia da consciência negra. Inventaram o dia da consciência negra, tudo bem, mas quem é o grande personagem da consciência negra agora no Brasil? Vocês ouviram falar da Princesa Isabel? É a Princesa Isabel o grande personagem? Ninguém fala mais da Princesa Isabel não, gente. Ela assinou a Lei Áurea, ela né, foi uma das principais responsáveis lá pela abolição da escravatura. Você lembra que você estudava isso na escola? Princesa Isabel? Não, gente. Sabe por quê? Porque ela era branca. Não, o dia da consciência negra tem que escolher um negro para ser o herói. Aí escolheram quem? Zumbi dos Palmares. Um homem com uma história confusa, nebulosa, mas que há muita história nebulosa, ruim a respeito dele. Embora ele fosse negro, embora ele dos Palmares, porque ele era o líder do quilombo dos Palmares, para onde os escravos fugiam das fazendas e se abrigavam no quilombo. Lá era a resistência dos escravos. Mas ele, como líder, o quilombo dos Palmares tinham escravos dentro do quilombo. Os negros escravizavam os negros e ele era o chefe deles. E tratava com mão de ferro os outros negros. E aí hoje esse homem é apresentado como o herói dos negros do Brasil. Onde está a Princesa Isabel? Estão jogando na lata do lixo os nossos heróis e estão nos construindo heróis que na verdade não são tão heróis assim. E sem falar nos filmes, nas séries, nas novelas, nos desenhos, nas revistas, que intencionalmente destroem os valores cristãos da família. Quando mostram a família, é sempre uma família disfuncional, é sempre um pai babaca, é sempre uma mãe que manda em todo mundo em casa, inclusive no pai, é sempre filhos rebeldes. Só 3 exemplos, aí. Coloca o próximo slide aí. Não, esses aí são dos nossos heróis, né? Os heróis que estão querendo empurrar na gente, né? Agora o herói é Marighella, Lampião, Zumbi, né? Olha que coisa louca. Aí as séries aí, todo mundo odeia o Chris, né? Quem não assistiu o Július, o pai do Chris, aquele cara grandão, 2 empregos, né? Meu marido tem 2 empregos, mas quem manda na casa? É a mulher. O Július é o que? É um babacão, é um abestalhadão. O cara trabalha, se mata, mas ele é um bobão. Os filhos fazem o que quer, e a mãe tenta mandar em todo mundo, mas termina mandando só no Július mesmo. Família, os Simpsons. O Homer Simpson. Homer Simpson é um cara, como é que eu poderia usar a palavra? Desprezível. É um cara que trabalha, mas quando ele chega em casa é só para tomar cerveja, sentar no sofá, assistir televisão e ser o babaca da casa que os filhos zombam dele o tempo todo.
E agora, a nova onda do momento, que eu vim conhecer essa semana, Round 6, ou Round 6. Essa série que está lá dizendo que era para 16 anos, mas que as crianças, tudo menor de 16 anos, estão assistindo. Uma série que a ideia é usar brincadeiras infantis de criancinha pequena, de batatinha 1, 2, 3, de bolinha de gude, em uma ideia de que essas brincadeiras resultem em assassinatos. Aí tem violência, assassinatos, cenas de sexo, é uma esculhambação. Mas na Netflix, está bombando. Cuidado, seu filho está lá só, ai que legal. Deixa, vá vendo. E o que dizer da comédia? Tem um slide aí também. O que dizer da comédia no Brasil? É possível assistir um show de humor ou um filme de comédia brasileiro com a família, com seus filhos? Me diga, é possível? Não dá, gente. Não dá. A comédia virou um show de horrores, de imoralidade, de obscenidade, de palavras de baixo calão, de grosseria. É nessa cultura que os nossos filhos estão crescendo. E se você continuar aí de braços cruzados sem fazer nada, eles vão ser tragados. E eles não vão ter família, não. Eles não vão ser capazes, com esses valores que estão sendo implantados na mente deles, eles não vão ser capazes de constituir família, eles nem vão querer constituir família.